Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa Quinta Igreja, o nosso Quinta Cast. E hoje teremos a oportunidade de ouvir um dos vereadores cristãos, um pastor, que ocupa ali uma cadeira na Câmara Municipal da nossa cidade. Será uma oportunidade singular para conhecermos mais o trabalho de um cristão como vereador na segunda maior cidade do estado de Minas Gerais. Por isso eu quero apresentar aqui o meu irmão em Cristo, meu amigo Anderson Lima. Seja bem-vindo, Anderson Lima. Gostaria muito que você se apresentasse e falasse um pouco aí da sua carreira e da sua história. Tá certo. Primeiramente, obrigado, Rodrigo, pelo convite. Para mim é uma honra estar com vocês aqui da Quinta Igreja. E é importante esse tempo de expressar um pouco, falar um pouco do meu trabalho, o que eu tenho feito, para que a comunidade possa conhecer. Eu moro aqui em Uberlândia há 21 anos, sou casado há 21 com a minha esposa, com a Cíntia, temos 3 filhos, sou natural da Bahia, da Conquista, amo Uberlândia, já aprendi a comer pão de queijo, galinhada, já virei mineiro, né? Então, assim, é uma cidade que tem um carinho muito grande, sou educador por natureza, sou graduado em História, Direito, Teologia e Pedagogia, amo educação e trabalho dirigindo um colégio da rede particular aqui na cidade. E por questões de posicionamentos, de princípios, acabei me conduzindo para a questão política e ingressei como vereador na última eleição, com 2.455 votos, e estou ali na Câmara hoje para defender os princípios que nós acreditamos. De maneira geral, a palavra de Deus, aquilo que é correto, tanto porque princípios são inegociáveis. Não tem como você negociar aquilo que é verdade pura da palavra de Deus. Você tem que ser firme nos seus posicionamentos e se manter na defensiva muitas vezes. Anderson, a carreira profissional, né, no meio privado, ele é muito diferente da carreira pública, né, principalmente na política. Como foi a sua chegada na Câmara de Vereadores? O que você percebeu? O que mais te deixou assim surpreso? Ou o que mais te deixou assim animado, ou aquilo que te deixou um pouco desanimado? E assustado. Assustado. Como que foi sair ou fazer essa caminhada do privado para o público? Como que foi a sua chegada na Câmara Municipal de Uberlândia? Bem, não foi fácil. Primeiro porque a cultura pública muitas vezes é burocrática. Tudo é muito demorado, tudo é muito difícil. É claro que tem alguns segmentos que desenvolvem mais rápido. Mas no privado, normalmente, você trabalha muito dentro da meritocracia. Então, numa empresa, por exemplo, se a equipe não está caminhando bem, você remaneja, você demite, você contrata, você consegue mais fácil. No meio público é um pouco mais complexo, ainda mais pelo volume de pessoas concursadas. É claro que tem muito trabalho com excelência, mas quando você se depara no público, que às vezes as coisas têm entraves, têm crivos e posicionamentos ideológicos políticos acabam atrapalhando o processo, fica muito difícil. Eu me assustei no processo, eu fiquei assim pelo menos uns 2, 3 meses tentando entender a dinâmica do público. Tive gratas surpresas também, conheci pessoas que realmente têm um coração pela cidade de Uberlândia, pela coisa pública, mas se depara também com pessoas que parecem ter um propósito, dificultar as coisas, atrapalhar o processo. Então isso acaba dificultando. Mas tem sido uma experiência interessante, com suas dificuldades, com suas nuances, mas eu tenho buscado imprimir dentro daquilo que eu posso fazer um padrão privado, de buscar excelência, meritocracia, de buscar trabalhar cada vez mais com qualidade para o povo de Uberlândia, então, porque nós vereadores, nós representamos a população. Então não posso, depois de ser eleito, eu simplesmente virar um agente público e me acomodar na minha função. Eu tenho que trabalhar em prol da cidade de Uberlândia, daqueles que me elegeram, daqueles que acreditam no meu trabalho. Então eu tenho que fazer cada vez mais com excelência, ou no público ou no privado, a excelência é fundamental. Essa representatividade que você falou aí agora, ela é de fato para todo cidadão de Uberlândia. Mas nós sabemos que cada vereador tem sua base, né? Seu eleitorado mais próximo. Então nós temos ali pautas que são gerais, que são para toda a cidade, mas eu imagino que você deva carregar com você algumas pautas que são muito particulares dessa base eleitoral que elegeu o senhor e tem acompanhado o seu mandato e até mesmo fiscalizado o seu mandato mais de perto. Como que é essa visão para toda a sociedade e esse posicionamento particular para uma base eleitoral que te elegeu, que fiscaliza o seu mandato, que está ali o tempo todo
participando e cobrando, seja através das redes sociais ou pessoalmente? Como que é isso? Olha, você tem a dualidade, você tem um grupo que apoia tudo que você faz e tem outro que você representa em alguns pontos. Basicamente, a minha base é uma base cristã, que defende a família, que defende os princípios familiares da palavra de Deus, toda essa questão. Mas, como vereador, eu represento todo o município. Então, tem projetos de leis que eu vou votar, que são benéficos ao município, mas sempre que eu perceber um projeto que ele possa vir contrário à pauta minha, uma pauta que eu creio que é verdade, que é princípio, eu vou me colocar contra, que eu vou lutar sempre em primeiro lugar para que a palavra de Deus prevaleça. Então eu defendo sim a coletividade Uberlândia, mas acima de tudo eu defendo os princípios da palavra de Deus e aquelas pessoas que me elegeram para representá-las lá dentro da Câmara de Uberlândia. E a palavra, ela tem um versículo que diz que quando o justo governa, né, o povo se alegra. Quando você fala dessas pautas, quais são as pautas que são mais relevantes no seu ponto de vista, como vereador, como político em Uberlândia? Quais são as pautas que são extremamente importantes, né, na sua caminhada como vereador? De maneira geral, eu trabalho em 3 segmentos: educação, saúde e família. Okay. Dentro desses 3 segmentos, as pautas são mais caras para mim. Primeiro, preservação da família. Lutar para que a família seja preservada, que não se criem leis que vão afetar a família de maneira negativa, que vão destruir a família que nós entendemos como segundo a palavra de Deus, e lutar pela vida. Por exemplo, eu sou terminantemente contra aborto. Aborto para mim é um assassinato de crianças. Para você ter ideia, Rodrigo, aproximadamente, segundo a OMS, são realizados 42 milhões de abortos ano. Mata mais do que uma guerra. Matou mais do que o Covid. Então, eu sou terminantemente contra o aborto. Então, tudo aquilo que possa afetar, ferir a família criada por Deus, eu vou me colocar contra, eu vou me defender, vou por fronte de batalha, que eu fui eleito com esse propósito, de preservar a palavra de Deus e a família. Então, isso eu não vou negociar. Então, tudo aquilo que afeta a família, eu vou me levantar e colocar contra. Por exemplo, ideologia de gênero, quando você trabalha a questão, na sua premissa maior, de que o homem, você nasce e você pode escolher o que você é. Não. Deus fez homem e mulher. A orientação sexual é uma questão diferente. Entendi. Então, eu vou defender essa questão que Deus fez homem e mulher e pronto. Um posicionamento meu, mesmo respeitando diferenças, eu não sou obrigado a concordar com elas. Ainda mais quando elas vão de encontro e vão contra a palavra de Deus. Mas por que a família hoje é um alvo tão sistemático do progressismo e por que então... e aí, obviamente, vão existir agentes políticos, como o senhor, que vão levantar essa bandeira. E a minha pergunta é o seguinte: é uma caminhada difícil defender a família hoje na Câmara Municipal de Uberlândia? É uma pauta espinhosa? Você tem muita gente contrária, que quer realmente assim um libera geral, uma deturpação dos valores e princípios ligados a essa área ou não? Eu diria que não só em Uberlândia, mas no Brasil de maneira geral. Hoje a família é a instituição mais agredida que nós temos socialmente. E tem uma máxima que diz o seguinte: se a família vai bem, a sociedade vai bem. Isso é notório. Se a família está saudável, a cidade é saudável, o município é saudável. Agora, o que acontece é que tem pessoas, ou por ignorância, ou por má fé, que atuam contra a família. E quando você começa a abalar a família, você desestrutura a sociedade. E tem pessoas que gostam de trabalhar dentro do caos. O progressismo tem essa questão. Você gera um mal-estar social, você gera uma convulsão social começando pela família, desestabiliza a família, que muitas vezes é baseada na moral judaico-cristã, gera esse caos social para instalar um estilo de governo que é interessante a eles. Então, assim, o que nós percebemos é que hoje a mentalidade que foi construída em muitos casos, em muitas universidades, que deixaram de ser centro de excelência de educação para virar formadores de militantes políticos, isso tem alguns riscos com relação a isso. Você começa a ter uma mentalidade que tudo pode, posso fazer o que eu quiser, não tem limites, não tem regras. É a tal da sociedade livre, né? E essa liberdade custa um preço. Aquilo que te liberta pode se tornar escravo dela. Então, quando você não estabelece limites na sociedade, quando você não estabelece limites dentro da família, e aquela questão simples, quando você desestabiliza uma família, você quebra o princípio da autoridade.
Se numa casa o filho e a filha não sabem respeitar o trabalho do pai e da mãe, lá fora não vai respeitar um policial, não vai respeitar um professor, não vai respeitar um político. Então, um processo de bola de neve que vai gerando cada vez mais distúrbios sociais. Eu, como educador, percebi isso em sala de aula. Você percebe crianças que com 4, 5 anos, eles mandam na casa, são ditadores na casa. Os pais obedecem às crianças. Essa criança vai se tornar um pai ou uma mãe permissivo com tudo. E aí você vai ter uma geração cada vez mais doente emocionalmente, cada vez mais sem limites. E isso não é liberdade. Isso é me tornar escravo de um sistema que está tirando de mim princípios e valores que são importantes para não deixar a minha vida. Então, essa é a situação. É difícil, porque tem pessoas que parece que lutam contra isso, que lutam contra a família, que lutam contra a coisa que é óbvia. Preferem o caos. Preferem o caos. O senhor falando aí, eu estava pensando a questão que a política ela sempre tratou saúde, educação, segurança, né, saneamento, economia, e nunca avançou nessa pauta da família, nunca se permitiu, porque parece que a pauta da família é sempre ligada a coisas religiosas, a religião. Se eu percebo que isso está mudando, que a família hoje é tão importante como saúde, educação, economia, segurança e por aí vai, se eu percebe que existe uma necessidade, um posicionamento mais claro, cada vez mais incisivo por parte do parlamento relacionado à família? Dos dois lados. Uma parte que defende e uma parte que quer destruir a família. Você tem dos dois lados. Hoje ficou muito evidente isso. Durante um bom tempo houve uma negligência com relação à família. De muitos governantes, de muitos políticos cristãos que tinham que ser voz dentro da Câmara, da Assembleia e não foram, e deixaram pautas progressistas avançarem a tal ponto que hoje você tem que ter cuidado com o que você fala sobre família, que você pode ser taxado de homofóbico, transfóbico, preconceituoso, então é muito arriscado hoje em dia a situação, mas hoje, em especial, os políticos cristãos perceberam que a família está sendo um alvo para ser destruída. Eles estão se posicionando mais. Alguns, às vezes... A família tradicional. A família tradicional. Segundo a palavra de Deus. Homem e mulher, gerando filhos, essa questão. E aí, o que a gente percebe? É que tem por isso ainda que não se posicionaram, que foram eleitos por uma base cristã, e o Brasil é um país predominantemente cristão, e tendo sido eleitos por essa base, ainda são voz passiva, não se pronunciam, não se levantam, não defendem a família. Talvez por uma questão de mais comodidade, de evitar dilemas, até porque o cristão em si, ele não é muito do enfrentamento, não é da nossa cultura, da nossa história. Mas defender a palavra de Deus não é questão de você nem enfrentamento, é uma questão de justiça social e de defesa daquilo que você acredita. Se nós não defendermos, se nós não ocuparmos espaços nas leis, na política, alguém vai ocupar. Não existe vacância no poder. Se deixou uma brecha, alguém assume. E se nós não assumirmos, não criarmos leis, não formos uma barreira para impedir o avanço que isso vai destruir a família, isso vai cada vez mais dificultar nosso trabalho. Mas a gente percebe que aqui na cidade, em Minas, existem já alguns parlamentares, no Brasil, eu percebo que aqui você se destaca em não ter receio de críticas, de discussões. Eu vi lá na sua rede social que você responde os comentários e se posiciona de forma muito firme com relação ao contraditório, mas você também não corre desse tipo de enfrentamento. A gente tem exemplos, talvez um dos grandes exemplos políticos de enfrentamento cristão é do pastor Martin Luther King, né? Que lutou contra o racismo nos Estados Unidos, e a gente percebe que aqui você também não corre desse enfrentamento. Recentemente, houve ali um projeto na Câmara contra o banheiro unissex aqui na cidade de Uberlândia. Por que o senhor se posicionou tão firmemente contra esse tipo de equipamento aqui na cidade? Vamos lá. É uma questão muito óbvia, muito simples. Se numa empresa ou numa instituição você tem um banheiro único, que entra uma pessoa por vez, é uma coisa. Pode sim entrar uma mulher, depois sai, entra um homem, é uma coisa. Mas tem banheiros que você vai ter lá 3, 4, 5 baias. E é nesse banheiro coletivo que entra 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, que você pode ter ali meninos, meninas, homens e mulheres. Ah, entendi. Então são banheiros com vários sanitários. Exatamente. Porque entendi. No banheiro, no exemplo, coletivo unissex. Exato. Porque você pega um banheiro, às vezes, no salão, tem um banheiro só para uma mulher. Entra a mulher, sai, entra o homem, é uma coisa. Mas quando você tem 3, 4, 5 baias
em boates, em escolas, em empresas, em que você vai ter homem e mulher frequentando o mesmo banheiro, isso é muito ligado. Eu tenho 2 filhas e um rapaz. Eu tenho um rapaz de 9 anos de idade, uma filha de 14 e uma de 6 anos. Eu não me sentiria confortável em ver minha filha de 6 anos no banheiro, a de 14, e entrar um adulto, um homem, que vai utilizar o sanitário, vai lá baixar a barguilha e expor sua genitália na frente das minhas filhas. E você entender, imagina isso agora no âmbito de escolas, onde acontece muito bullying, onde acontece muitas vezes assédio. Imagina isso no âmbito de uma boate, de uma danceteria, de um restaurante, que às vezes bebe um pouco mais, você vai ter problemas. O risco de um assédio com relação às mulheres é muito grande, de um abuso é muito grande. Então, isso aqui é para preservar a mulher, para cuidar da mulher. Não, imagine a cena, entrando um homem, uma criança no banheiro, o cara trancou a porta ali até descobrir o que aconteceu, o estupro já Exatamente. Ocorreu. E nós temos visto vários casos, que você teve um caso, acho que no SESI em São Paulo, se não me engano, acho que de Taubaté, em vários outros casos, em que dentro de banheiros aconteceram abuso. E então, assim, nós temos que tomar cuidado com isso. Isso é para preservar a mulher, preservar a criança, porque é um espaço íntimo, fechado, não tem câmera. Então, dentro desse espaço, pode acontecer coisas terríveis em pouco tempo. O que o senhor acha que passa na cabeça de uma pessoa para instalar esse tipo de equipamento na nossa cidade e achar que isso é natural? Uma menina, igual o senhor falou, ou mesmo um menino, né, com uma mulher mais velha, entrando no mesmo banheiro, utilizando o mesmo banheiro. Eu fiquei sabendo que num dos clubes aqui da cidade, não é nem banheiro de família, não. Banheiro de mulher, uma mãe entrando com um filho de 10 anos e outras mulheres lá dentro trocando de roupa. Ou seja, ela expôs o filho de menor à nudez de outras mulheres maiores. O que tem na cabeça? Isso aí não posso perguntar, né? Porque é muito subjetivo. Mas o que passa na cabeça da pessoa de lutar por algo desse nível? Um banheiro coletivo unissex. O que o senhor acha? Qual que é essa desordem? É aquilo que o senhor falou anteriormente? Aí você tem aquela máxima do progressismo. As pessoas, quando elas vão ficando ideológicas demais, vão ficando burras. Ela perde o senso do crítico, perde o senso do óbvio, do racional. Em pautas, tem pessoas que defendem políticos como se fosse um Deus na vida deles. Então, independente do erro que eles cometam, eles continuam sendo idolatrados. Então, esse é um perigo muito grande. Às vezes, as pautas, a pessoa fica tão ideológica, tão presa àquilo, que ela não consegue enxergar o óbvio. Discernir uma coisa simples, lógica, do risco. Só por causa, não, porque a ideia máxima de que o homem não nasce nem mulher do progressismo, você nasce o que você quiser ser. Isso fala, não, então, homem, mulher, criança, tal, isso aí tem uma série de situações que você perde uma linha lógica de raciocínio, de mentalidade, só pensar o óbvio. É exposição, é um perigo. Nós tivemos recentemente, há um tempo atrás aí, uma exposição de artes no sul do país, onde ficava um homem nu deitado, e algumas mães levaram suas filhas e filhos de 3, 4, 5 anos para ver um homem nu deitado, como se fosse uma peça de arte. Ainda deixou a criança tocar no pé, na perna do cara. Aonde uma mãe, em sua sã consciência, sua sã lógica, na sua questão lógica, vai expor uma criança a um adulto nu? É só pensar. Então você percebe o quê? Em prol de parecer politicamente correto, e isso é uma estupidez, minha vida é pautada não no que é politicamente correto, eu trabalho naquilo que é biblicamente correto. Se vão gostar da minha pessoa ou não, o problema é da pessoa, mas eu vou sempre procurar agradar o coração de Deus, não das pessoas. Então, nesse contexto, só você usar a lógica. Às vezes a gente quer muito ser o politicamente correto, o ser aceito no meio, então eu aceito tudo e faço aquela posição de vaquinha de presépio. Não é meu posicionamento. O que eu defendo, vou defender sempre, sem medo, sem receio, mesmo muitas vezes sem agredir nas redes sociais, eu vou continuar defendendo o que eu creio, pronto. Isso aí me leva a entender que essa pauta progressista de destruição de valores e princípios e imposição de outros valores e de outros princípios que fogem ao que a Bíblia ensina, ela é sistêmica e tem um conceito aí normativo, né? Quando a gente fala de criança, eles querem levar toda essa visão para a infância, para normatizar e a criança já crescer com essa ideia que esse tipo de comportamento é extremamente normal. Então, uma criança tocando um homem nu numa peça que parece ser cultural, mas não é. Ali tem todo um arcabouço, né? Uma tentativa de normatizar
o que é errado. É uma ideologia ali por trás do processo. Tem questões que tem... Mas tudo é muito bem pensado, né? Não é feito nada ao caso. E aquela questão, e quando você se levanta contra questões como essa, você é chamado de genocida, negacionista, você é chamado de transfóbico, você é chamado de reacionário, de tudo isso. É aquela máxima do tribunal leninista: chame-os do que você é e acuse-os do que você faz. Tem grupos políticos que quando eles pregam muito a liberdade de expressão, você tem que falar da liberdade, até o momento que você pensa como eles. Quando você se levanta contra o que eles falam, eles começam a te cancelar, te anular, e te criticar, e te ofender. E aí são agressivos. E aí vira o que nós vemos na Câmara de Uberlândia, em alguns momentos, aquele circo-cão, que vira um picadeiro, uma palhaçada, vereadores fazendo todo um esquete, toda uma cena, parece que incorporam um personagem, faz um teatro para defender posicionamentos, imbecis muitas vezes, porque alguém pensa diferente deles. Então é uma situação muito complicada, muito complexa. Olha para você ver como é que essa pauta da família ela é extensa e necessária na política, né? Outra coisa que eu estou vendo aqui é que o senhor também tem um projeto, né, que estabelece como critério de participação do esporte o sexo biológico. Exatamente. E semana passada a Associação Mundial de Atletismo vetou atletas trans de disputarem competições com mulheres. E é tão interessante que é sempre a mulher que é atacada, é sempre a mulher que sofre a injustiça de ter um homem que optou, né, fez uma opção em ser mulher, uma transexual, e agora ele quer também o espaço do esporte. Eles vão tomando os espaços da mulher, a mulher também não pode falar nada, porque é preconceituoso, de acordo com o politicamente correto. E aí tem um projeto seu aqui em Uberlândia para proibir o transexual de disputar competições femininas. A gente está falando de competições femininas, envolve crianças do sexo feminino, meninas, né, moças e mulheres, e até mesmo idosas, né? Mulheres têm de todas as idades, e aí o transexual também, que tem de todas as idades, o seu projeto barra, ou seja, se nasceu com sexo biológico masculino, ele pode se sentir mulher, mas vai disputar com os homens. É isso ou eu entendi errado? Exatamente. Não é nem para barrar o transexual. Tá. Determinar. Para se participar em competições esportivas de Uberlândia, o sexo biológico determina. Ok. Mas é uma questão lógica. Por exemplo, você pega um homem biológico, que ele entende que é uma mulher, ele se torna uma mulher trans. Fisicamente, biologicamente, em termo hormonal, cromossômico, genético, muscular, estrutura óssea, explosão pulmonar, ele é um homem. E você coloca numa competição com a mulher, por mais que ele reduza a carga hormonal, ele vai ter explosão muscular de um homem. Só você avaliar, nós temos alguns casos, por exemplo, nos Estados Unidos, de nadadores que estavam lá no ranking quase número 500 entre os homens, viraram atletas trans, foram para a questão disputar com mulheres e bateram todos os recordes em 2, 3, 4, 5 semanas. Uau. Então você percebe, não adianta acreditar, por exemplo, em esportes como natação, atletismo. Imagina se essa onda pega e você tem no futebol feminino atletas, mulheres trans disputando, que são biologicamente homens, futebol com as mulheres. Não adianta, vai ter um desnível. Se você pega no atletismo, você pega em lutas marciais. Eu vi no MMA, uma atleta trans trocando soco com uma mulher. Não adianta, a explosão muscular de homem é diferente. Então você tem toda uma estrutura óssea, você imagina homens biológicos, que são mulheres trans, disputando basquete, futebol, natação, atletismo, judô ou o esporte que for. Não adianta, a força física do homem, mesmo com redução de carga hormonal, ainda vai ser superior da mulher. E isso não é porque é algo contra o atleta trans, não, isso é pela mulher, mais uma vez. Nós não, isso está mais ligado à justiça do que a homofobia. Não tem nada a ver com a homofobia nisso. E aqui eu vou falar uma coisa que eu vou ser taxado depois, vou me xingar demais, falar muito mal. Uma mulher trans não é uma mulher. Não é. Mulher trans é biologicamente um homem, mas na sua orientação sexual se entende como mulher. Agora, o que acontece é a apropriação do ser mulher por um atleta trans, que é uma coisa diferente. O ser mulher não é uma questão de decisão, de escolha. O ser mulher está biologicamente ligada a ela, assim como o ser homem está biologicamente ligado a ele. Se por algum acaso, eu falei isso na Câmara, se você enterra um homem ou mulher hoje, daqui a 100 anos,
quando faz a exumação, se pegar pelos ossos, pela genética, pelos genes, sabe que é uma mulher e sabe que é um homem. Então, ser mulher e ser homem está intrínseco nos ossos, na genética, na musculatura, em tudo na vida daquela pessoa. Não é simplesmente porque eu não me entendo mais como homem, eu sou uma mulher, tudo bem, uma mulher trans, é um conceito criado, mas uma mulher trans não é uma mulher. Não adianta querer forçar isso. Um homem trans não é um homem. Uhum. É uma pessoa que na sua orientação sexual não se entende como mulher, não se entende como homem e quer mudar. Mas aí é uma questão simples. Responda o que é ser mulher. A partir do que você responde o que é ser mulher, você pode falar se a mulher trans é ou não a mulher. Não é. Mas é um assunto espinhoso, né? Delicado na sociedade. Por quê? A sociedade, primeiro, ela diz Deus está morto, logo todas as regras ligadas a ele não valem nada, são mais umas no meio de um todo. Estão sepultadas com ele. Estão sepultadas com ele. E aí vale o que a pessoa pensa, porque isso aí não é uma questão biológica, isso é uma questão de opinião, de escolha. É uma decisão pessoal de cada um. Agora, como que o senhor entende que isso vai ser conduzido aqui na cidade? Porque embora nós tenhamos as confederações, as associações mundiais se posicionando contra, nós temos uma questão caseira aqui para resolver. São esportes amadores, né? São competições locais, regionais. E como que o senhor entende isso? Porque você tem o progressismo dentro dos clubes, que favorecem isso, que falam, não, vamos ser politicamente correto, vamos ser inclusivo, né? Tem todo esse discurso filosófico aí permeando. Como que essa lei pode ajudar a cidade e pode fazer justiça em prol das mulheres? Primeira coisa, inclusão é fundamental. Respeito às diferenças é fundamental. Tanto que para Jesus ele não fazia acepção de pessoas. Mas a concordância com práticas ou coisas que podem colocar o mais frágil, no caso a mulher, em risco, deve ser avaliado com muito cuidado. Banheiros coletivos, em que a mulher vai ser exposta, a criança vai ser exposta. Esportes, porque também nos esportes, com essa participação de atletas trans, nós vamos ter também atletas trans em banheiros femininos. Então, nós temos que avaliar, não é a questão simplesmente de que da inclusão que tem que ser feita, mas se essa inclusão vai gerar uma exposição desnecessária e perigosa para a mulher. Essa é a questão que tem que ser avaliada. Entendi. Não adianta você querer, em prol de um pseudo progressismo na sociedade, você complicar a vida da mulher, você expor a mulher a situações de risco. É isso que não pode acontecer. Você tirar da mulher o mérito que ela treina, ela se dedica, ela se esforça, ela luta para ser uma atleta de ponta, e aí chega alguém com uma força física, um robô físico maior, com uma explosão pulmonar maior, e tudo aquilo que ela lutou a vida toda, o cara bate o recorde em pouco tempo. Uhum. Mas a turma é barulhenta, né? Porque você vai ter muitas mulheres que se sentem injustiçadas e não falam nada. E você tem mulheres que topam qualquer parada em nome dessa pauta. De maneira geral, as mulheres do esporte, que são profissionais do esporte, elas têm se levantado. Nós tivemos, no caso da Europa, acho que em 30 países na região da Europa e outras nações próximas, foram vacinados solicitando ao Comitê Olímpico que reavaliasse a questão de atletas trans, competições femininas. Nós já temos alguns estados nos Estados Unidos que estão barrando essa questão de atletas trans participarem com as mulheres. Até acho que essa semana teve um estado norte-americano que provou uma lei que proíbe a atleta trans. Você já tem a Confederação de Atletismo barrando também, impedindo para preservar a mulher. E não é porque se colocou contra a atleta trans, é porque quer preservar a mulher. Então você tem uma série de movimentos sociais lutando por isso. É claro, e aí mais uma vez, tem pessoas que por uma questão ideológica, a ideologia emburrece muitas pessoas, cega muitas pessoas, que vão querer defender e não vão estar se portando com as mulheres, inclusive as feministas, nessa hora que vão defender tranquilamente, não, tem que participar sim, o atleta trans, junto com as mulheres, não estão se importando com a mulher, estão se importando com as suas pautas, e todo um processo por trás dessas pautas. E a mulher já teve muitas conquistas, né? Mas ainda tem muita coisa ainda para lutar, que é, por exemplo, a violência contra a mulher, né? O acesso à saúde pública para a mulher. Bom, mas eles vão falar também que nós, como homens, nós não estamos no nosso lugar de fala. Vamos avançar aqui em outras pautas aqui, que eu vejo que o senhor é muito enganjado, que é a educação. Correto. Por que a educação fez e faz parte da sua vida e você está levando essa bandeira também para a sua vida pública? Bom, eu sou filho de uma professora
ela também foi diretora de escola. Então, a educação, o ambiente escolar sempre fez parte da minha vida. E a educação, ela transforma. Talvez seja a porta mais importante para levar a uma progressão social, um crescimento econômico, social, e a pessoa se entender como cidadão. A educação não é somente o agregar conteúdo, mas é dar para a pessoa valor, é trazer cultura, é trazer entendimento da sua importância social. Eu pego assim, o Brasil na década de 60 e 70, junto com a Coreia do Sul. Eram dois países que estavam em educação no mesmo nível. A Coreia do Sul ela fez um trabalho com relação à educação, hoje é uma potência mundial econômica. A educação transformou o país. Sim. E você tira um exemplo com relação a isso, na Coreia, no dia que tem as provas, são provas gerais na cidade, todos os voos são cancelados, é proibido circular carros na rua, todo mundo que tem carro trabalha para levar as crianças para a escola, o país para. É um silêncio pela educação. Nós precisamos, no Brasil, a educação ainda, ela não alcançou esse patamar. Está longe pela cultura brasileira, ainda está longe. Então a educação... Mesmo com tanto investimento, né? Porque o problema não é dinheiro. Não é. Dinheiro vai. Mas aí, mais vamos ver, mais um ponto. Muitas educação deixa de ser uma estrutura para formação acadêmica e de formação cultural para ser uma bancada de militância política. Muitas universidades, elas têm se transformado em catedrais de militância política. Formam militantes políticos. Para que você consiga impor na sociedade, depois nas escolas secundárias, impor o seu padrão político. O seu Primeiro vem a ideologia e depois a matemática, a física, a química, o português. Por exemplo, eu sou historiador. Se eu escrever um livro de história, com meu entendimento, com os meus estudos, com fatos concretos com relação ao que eu entendo correto do capitalismo, do conservadorismo, você acredita que esse livro ele vai ser aprovado pelo MEC e ser usado nas escolas? Não vai. Tem que ser um livro que mostra, que exalta, por exemplo, o socialismo, um livro que exalta a Revolução Socialista, um livro que é mais progressista, porque senão não vai ser aprovado e escola nenhuma vai usar. Aí vai ser um livro que eu escrevi para ficar na minha estante só. Vocês vão falar que já é atrasado. Então essa é a questão. Então o que acontece? A educação ela transforma sim, a educação ela muda, mas a educação é tudo, que ainda nós não temos. Nós temos que aplicar a educação na formação de professores, pagar melhor os professores, tá bom? Uma estrutura educacional cada vez melhor, porque o que você tem hoje? No passado nós tínhamos as escolas públicas sendo as melhores, tanto que os alunos que iam para as escolas particulares é porque não conseguiam passar nas públicas. Isso na década de 60, 70. Então era o famoso papai pagou, passou. Eu não consigo passar na pública, eu vou para particular para poder passar. Hoje você tem uma inversão, uma mudança. Tanto que teve que se criar leis para cotas para alunos de colégios públicos disputarem de maneira mais próxima dos alunos do colégio particular. Então o que nós queremos para a educação? Uma excelência no colégio público, porque não é porque o pai não paga a mensalidade, o pai paga impostos, então ele tem direito ao sistema de educação de qualidade, a obrigação do Estado de fornecer educação de qualidade para os filhos, da população dos cidadãos. Então aplicar em salário, melhoria nas condições, tudo isso é fundamental, é importante, que aí você dá à pessoa a possibilidade de crescer na vida, é fundamental. Essa visão que o senhor tem do privado, quando chega no público, ela tem uma importância diferente, porque muitas das vezes o parlamentar ele não tem noção das duas realidades. E hoje o senhor está tendo oportunidade, sempre teve, né? Como mãe educadora, sempre teve a noção de ambas as realidades. Estudou escola pública, né? Estudei. E hoje você quer levar essa sua experiência para ajudar o município a evoluir cada vez mais a educação. Exato. Tanto que, por exemplo, o projeto de combate à evasão escolar, um projeto meu, de minha autoria, para tentar reter os alunos na escola, se o aluno faltou, o contato da escola com a família para trazer o aluno de volta. Ainda mais pós-pandemia, você teve um aumento da evasão escolar. Um projeto de lei também criado na minha autoria, que é a disciplina de ética e empreendedorismo e noções de direito e cidadania nas escolas públicas municipais de Uberlândia. Deve começar em pauta já no próximo ano, projeto de nossa autoria, para aperfeiçoar essa questão, de se entender como cidadão, aprender a pensar como empreendedor. Desde cedo, se você gera essa mentalidade, a pessoa cresce. O que você vê no Brasil muitas vezes é a mentalidade de erotização da criança, ao invés de trabalhar a questão do potencial que ela tem para ser empreendedor, para crescer, para conhecer as normas, direito, seus valores, seus deveres. Então, essa lei foi aprovada, deve ser aplicada no próximo ano já aqui em Uberlândia. Fenomenal. Bom, para a gente caminhar aqui para a nossa conclusão,
Você falou uma terceira pauta que eu deixei aqui registrada, a pauta da saúde. Correto. Hoje é dia 29 de março de 2023, nós temos as unidades de saúde de Uberlândia lotadas por causa da dengue. A gente sabe que essas epidemias, essas viroses, elas têm épocas no ano que elas alcançam a maior parte da população, causando esse esganamento, né, dos postos de saúde, das unidades de saúde, das emergências. Como é que está a saúde de Uberlândia, na sua visão como vereador? Porque a gente sabe que o vereador não tapa buraco, não troca lâmpada de avenida, não contrata o médico, não compra o remédio, isso é parte do prefeito, do município, com a ajuda do Estado e da União. Mas como que o senhor, como vereador, está vendo a saúde de Uberlândia hoje, e como é que está essa fiscalização? Vamos lá. Eu tenho visitado alguns UAIs, avaliado algumas situações. A saúde de Uberlândia, em relação a alguns outros municípios, e até mesmo outras capitais, ainda tem excelência, só que ainda deixa a desejar. Eu vou te falar aqui uma realidade cruel. Mesmo se você investisse o dobro do valor, ainda deixaria a desejar. Primeiro, porque as pessoas não cuidam bem da saúde. Se alimentam mal, não fazem atividade física, isso vai gerar algumas consequências. Isso é importante porque às vezes a gente coloca a culpa toda na estrutura da saúde. No governo. E não é. Não é. Então, por exemplo, eu ouvi um médico falando que se nós deixarmos de lado os 4 pós brancos, ele falou brincando, cocaína, farinha, açúcar e sal, reduzir isso, você teria uma vida melhor. Então, se alimenta mal, não se faz atividade física, e ainda mais pós-pandemia, que você vai ter uma série de distúrbios emocionais que podem virar psicossomáticos, e jogando no corpo físico algumas enfermidades, você vai ter aí uma série de avanços. Tá? O sistema imunológico cai, eu fico mais propício a ficar doente. Então você tem uma série de fatores. Mais uma vez, se você aplicasse o dobro, ainda não resolveria. O que eu entendo com relação a isso? Uberlândia tem uma saúde de excelência, em alguns pontos tem, mas ainda não está completa para receber toda a estrutura da cidade, porque aqui não é saúde só municipal. Aqui você tem mais de 30 cidades que correm para cá, na cidade de Uberlândia. A medicina, por exemplo, é um exemplo disso. Ela não é um hospital da cidade, é um hospital do quase Triângulo Mineiro. Então, hoje, a saúde de Uberlândia é uma saúde que precisa melhorar em muitos pontos. Qual é a minha visão com relação à saúde? É trabalhar a saúde preventiva e familiar. Quando você pega nesse processo, que você aplica na família, que você aplica na prevenção, na ponta da lança, que é o caro do projeto da saúde, você economiza. Muitas enfermidades, por exemplo, nós temos alguns tipos de câncer, por exemplo, que você consegue diagnosticar no começo da prevenção, o que é muito mais fácil, muito mais eficaz, muito mais barato tratamento do que lá na ponta do processo. Uhum. Você tem várias enfermidades detectadas no começo, você consegue vencer aquela situação quase que 100% com custos infinitamente menores do que lá no final do processo. Então, quando você aplica no processo preventivo, familiar, você consegue reduzir lá. Aí é só saber como aplicar melhor os valores. Às vezes não é feito isso. Você aplica só na questão pronto-socorrista, de urgência, tal, e deixa o processo de prevenção, de cuidado, de familiar de lado. Eu entendo o seguinte, como você falou aqui, tem alguns momentos sazonais que geram algumas enfermidades, como agora a dengue está em pauta. Dengue, nós temos até alguns casos para chikungunya em Uberlândia. Então isso sempre acontece. O que eu entendo é que o executivo deveria se prevenir antes. De que maneira? O fumacê, o carro que passa nas ruas, até passar lá na porta de casa ontem, isso tinha que procurar ser feito esse processo antes de chegar a pandemia. Ou avaliar algumas possibilidades que podem ser feitas para conscientizar a população, não esperar chegar a pandemia. Por exemplo, você tem geograficamente no Brasil uma seca forte a cada 3 anos, a cada 10 anos uma seca violenta, a cada 30 anos uma seca monstruosa. Sabe que isso acontece. Tem uns prazos quase que geográficos que isso acontece. Mas os governos, muitas vezes estaduais, em especial do Nordeste e do Nordeste, esperam chegar à seca. Esperam o leite ser derramado para depois tentar fazer alguma coisa. Poderiam se precaver antes. Então, tudo é o seguinte, se você se antecipa, você ameniza as consequências. Tem que melhorar a gestão na sua visão. Nessa questão. Entendi. Anderson Lima, bom, são tantos assuntos, né? Eu queria encerrar tentando aí entender da sua parte como que o legislativo da cidade ele pode melhorar, né? Nós temos uma Câmara Municipal
eu vi uma matéria algum tempo atrás que precisa atualizar a sua estrutura física, né? A gente já vê que ela já é precária. E a gente precisa melhorar também essa apresentação, acompanhamento do mandato dos vereadores da cidade. Essa interlocução com o povo, a prefeitura, esse meio de campo aí que o vereador faz. Como que o senhor vê hoje a Câmara e como que o senhor gostaria que ela estivesse daqui, sei lá, 5, 10 anos? Bom, a primeira coisa é entender o seguinte, o vereador, a Câmara Municipal, é o poder mais representativo da cidade. Então você tem ali segmentos que são representados. Então nós somos a voz do povo de Uberlândia. O que nós percebemos é que muitas vezes as pessoas até vão em redes sociais para nos criticar, mas não vão na Câmara, não nos ligam, não nos procuram para tirar dúvidas, para entender a função. Então o que eu quero aqui, primeiro me dispor? Meu gabinete, gabinete 32 está aberto para te receber, para você nos visitar, para você nos conhecer, você cidadão que quer nos visitar, tem alguma demanda, nós temos um WhatsApp também, você pode passar mensagem e dentro do possível vamos trabalhar em prol da cidade. É claro, como foi dito, não somos nós que tapamos o buraco, é o executivo, nós fazemos requerimentos, nos citamos e pedimos, porque às vezes as pessoas nos cobram, pedir com requerimento até uma semana, não tapar o buraco na minha rua, não somos nós que fazemos isso. É passado na prefeitura, a Secretaria de Obras vai e faz esse serviço. Mas você participa mais, não somente votar é importante, mas você depois de votar, cobre o seu vereador, cobre os demais vereadores, vai na casa do povo, que é a Câmara Municipal. Municipal. O povo é tão aguerrido na época da campanha, né? E depois adormece. Então, assim, vote, mas participe, cobre, vá atrás, exija, peça um descritivo do mandato, o que você fez de lei, o que você fez em prol da nossa cidade, em prol daquilo que nós votamos em você. Cobre o seu vereador, é importante saber isso. Eu tenho buscado sempre colocar nas redes sociais o que eu tenho feito, e para deixar claro, Rodrigo, eu não estou na Câmara Municipal pelo que eu posso receber. Então, o meu salário, por exemplo, praticamente 70% do meu salário todo, ele é doado, ofertado. Seu salário como vereador? Então, eu fico no final do mês ali com o vereador com R$1.500, R$2.000. O restante todo ele é ofertado, ele é doado para os essenciais. E eu faço isso desde o primeiro dia do mandato. Até hoje, até o final desse mandato, eu tenho essa posição. Eu vivo hoje do que eu recebo como diretor do Colégio Shalom, que é a minha profissão. Eu sou um professor, eu sou um diretor. E eu entendo que eu estou na Câmara como vereador não pelo aquilo que eu posso receber, mas por aquilo que eu posso fazer pela cidade. Então não é pelos benefícios. Muitas vezes, porque você tem um bom salário. Não é pelo benefício. O meu celular na Câmara eu pago do meu bolso. Os móveis que eu tenho na Câmara, tirando as cadeiras, eu paguei do meu bolso. Eu comprei os meus móveis. O material que eu uso como cartão, como envelope, eu paguei do meu bolso. Eu não uso recursos da Câmara. O senhor não tem essa dependência? Não tenho. Eu tenho um trabalho que me mantém. Então, se eu sair da política, eu tenho uma profissão. Eu não tenho política como profissão. Eu tenho política como uma questão de defender os princípios de pessoas que lutaram por mim, que lutam por mim e, acima de tudo, precisam da palavra de Deus. Então, eu entendo assim, você tem que cobrar mais a população, a população tem que cobrar mais vereador, tem que ir na Câmara, tem que exigir, tem que perguntar, tem que estar vivendo isso com a gente. Participar. Participar é importante. Não somente votar, mas votar e cobrar. Bom, vereador Anderson Lima, quero te agradecer pela participação no nosso Quinta Cast. Nós vamos deixar aqui sua rede social para que as pessoas questionem partes dessa entrevista ou ela toda. Vamos também deixar esse WhatsApp que o senhor comentou aí, para que o senhor possa interagir e as pessoas interagirem com o senhor. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e fique com Deus, o Senhor abençoe você, a Quinta Igreja, que está nos assistindo. E esse foi mais um episódio do Quinta Cast, o nosso podcast da Quinta Igreja. Assista e compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Muito obrigado pela sua audiência.